Bem-vindo ao canal ePadawan. No vídeo de hoje, eu vou fazer um resumo da história da HQ Star Wars The High Republic edição número 6. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever, e que a força esteja com você. Daivak, nos territórios da Orla Exterior. Kiev Trenis observa que os últimos meses foram difíceis para todos, pois a fronteira mudou. A excitação transformou-se em incerteza e a esperança em medo. Ela pensou que eles venceram quando pararam o Drengir, mas as plantas carnívoras voltaram mais fortes, criando raízes em centenas de mundos, e sua exaustão está crescendo. Avar Kriss diz que é um momento decisivo, um desafio que apenas os Jedi podem enfrentar, pois na escuridão, eles são a luz. Ao lado das forças lideradas por Miaga, Avar e os gêmeos avançam para a batalha, enquanto Kiev se pergunta se ela está errada e já é tarde demais. Miaga acredita que suas forças são imparáveis, mas Avar adverte que o orgulho é um inimigo tão grande quanto o Drengir que ela derruba, alertando sua aliada para manter o foco. Alta acredita que ela deveria ter permissão para explodir o Drengir da órbita com suas cargas de morte, mas os gêmeos observam que eles teriam eliminado toda a vida no planeta, incluindo o que estão tentando proteger. Miaga admite, mas acha que teria sido divertido. Na Starlight Beacon, Stalamaru espera para Cassie-78 que Avar não tenha julgado mal a situação, dado quão desafiadores são seus novos aliados. Ele recebe uma ligação de holograma de Celangios, que observa que os membros do Alto Conselho Jedi compartilham sua inquietação sobre o pacto de Avar. Maru observa que, por mais não convencional que seja a aliança, ela está dando resultados, já que o avanço do Drengir pela fronteira está diminuindo. Celan diz que nunca deveria ter começado, antes de perguntar a Maru sobre o outro assunto sobre o qual o Conselho ainda está esperando um relatório. Desculpando-se pela demora, Maru diz que, infelizmente, o estado de saúde de Sskeer quase não mudou. Kiev, vigiando seu antigo mestre, sabe que ela deveria estar lá fora com Avar e os outros, mas ela não pode enquanto Sskeer estiver preso em êxtase. O Dr. Gino lhe disse a ela que o campo de estase estava funcionando para manter a infestação de Sskeer sob controle, mas isso é apenas metade da história, pois ela pode senti-lo se esvaindo. Ela se arrepende de ouvi-lo em Cedri Minor, pois enquanto eles ganhavam tempo, ela se pergunta a que custo e gostaria de ter encontrado outro caminho. Kiev pergunta a Gino Lee se eles podem fazer outra varredura de tecido, e quando ele diz que já fizeram uma dúzia, ela diz que precisam fazer mais. Ela diz ao Anaconda que antes, Sskeer disse a ela que estava perdendo sua conexão com a força e que deveria haver um motivo. Observando que ele não é um especialista nessas coisas, Gino lhe pergunta a Kiev se ela considerou a ideia de que a causa não é física, mas que Sskeer pode estar sofrendo de uma crise de fé. Kiev pede a ele para fazer apenas mais uma varredura e ele obedece. Ela acredita que deve haver mais nessa situação, pois Sskeer a ensinou tudo o que ela sabe e sempre foi firme. Ela se pergunta o que o estado de Sskeer significa para o resto deles. Em Daivak, Seret relata a Avar que encontraram os colonos, mas eles já estão mortos, sem todos os nutrientes. Avar promete redobrar seus esforços, dizendo que deve haver uma maneira de impedir a matança. Ela é forçada a pular de sua montaria de rancor quando é atacada por um Drengir, e enquanto Terek expressa preocupação, Avar diz que a força a protege enquanto ela empurra Drengir para longe. Miaga mata o rancor infectado com a objeção de Avar, dizendo que corações sangrando raramente vencem guerras. Observando que a situação está ficando fora de controle, Avar chama Starlight pedindo reforços, pedindo que todos os Jedi no Beacon sejam chamados. A bordo da estação espacial, Maru lembra Kiev sobre a ordem de Avar, mas ela diz que não pode ir embora. Ele diz que isso não é negociável, ordenando que ela o encontre no hangar Baia 5. Kiev fica chocada com a saída de Maru da estação, mas responde que Avar precisa deles. Decidindo que isso resolve as coisas, Kiev desativa o campo de estase, dizendo a um chocado Gino Lee que isso é mais do que apenas Sskeer. Já que ele é a chave para lutar contra o Drengir, mas ele não pode fazer isso sozinho. Ao acordar, o braço Drengir do Trandoshan agarra Kiev pelo pescoço enquanto ele murmura sobre carne fresca. Enquanto os tentáculos entram em seu nariz e boca, Kiev pensa com Sskeer que ele precisa ouvi-lo e controlá-lo antes que ele o controle, terminando em um estranho espaço mental quando ela termina sua frase.
Ela é recebida por Sskeer e lhe dá um abraço e diz a ele como está feliz em vê-lo, o que ele observa não ser o jeito Jedi, mas nenhum dos dois se importa. Kiev pergunta a Sskeer sobre o lugar em que eles se encontraram, e ele explica como o inimigo se comunica, observando quão fascinante o arquivista Orbalin acharia se ele estivesse presente. Kiev responde que se fosse, nunca se calaria. Sskeer explica que o espaço é uma representação da mente raiz que conecta todos os Drengir, mas não sabe se a conexão é através da força. Kiev pergunta a Sskeer sobre o que ele disse a ela em Cedri Minor, mas ele diz que agora não é a hora, e ela responde que essa conversa acontecerá eventualmente. Sskeer concorda, mas diz que por enquanto eles precisam se preocupar com o que está no cerne do sistema, que ele não teve força para enxergar. Kiev responde que é bom que ela esteja aqui, embora, quando as gavinhas a agarram, ela acrescenta que alguém claramente discorda. Quando Sskeer sugere que os Drengir não gostam que eles revirem, Kiev fica surpreso por ele parecer ter feito uma piada, interpretando isso como um sinal de problema. Em Daivak, Miyagi está irritada com a dificuldade de lutar contra os Drengir, já que eles crescem mais rápido do que podem ser derrubados. Avar diz que ela deveria se considerar sortuda por não poder ouvir a música deles, que fica mais discordante a cada momento que passa. Sentindo algo que a choca, Avar contata Maru na Starlight, perguntando se Kiev está com ele, pois ela pode ouvir a música de Kiev dentro do Drengir. Atordoado, Maru contata Ginolei e pergunta onde Kiev está, apenas para ser dito para ver por si mesmo. Chegando na enfermaria para ver Kiev e Sskeer no campo de estase, Maru diz a Avar que eles têm um problema. Ginolei explica que Kiev se infestou e que restabeleceu o campo para retardar seu progresso. De dentro do campo, Kiev diz que eles estão procurando o coração do Drengir. Avar pergunta o que isso significa, lembrando que Sskeer falou sobre o grande progenitor, o Drengir mais antigo e poderoso. Kiev diz que é a primeira semente, mas não quer ser encontrada, e que ela pensou que ela e Sskeer seriam fortes o suficiente juntos. Mas ela está errada, pois agora eles estão mentalmente presos dentro da mente raiz. Maru e Orbalin lançam seus poderes da força atrás de Kiev e Sskeer para ajudá-los, levando a sua liberação mental. Suspeitando da obra do arquivista, Kiev diz que ela retira e ele pode falar o quanto quiser. Sskeer diz a ela para agarrar as raízes que os seguravam antes que eles se retirem, e os dois são puxados na direção que precisam ir. O grande progenitor. O Trandoshano nomeia como a causa de muita dor e sofrimento, e Kiev comenta que também é fisicamente grande. Observando a irrealidade do espaço mental em que estão e que dois podem jogar esse jogo, Kiev usa seus poderes contra o progenitor, que considera a presença deles impossível. Kiev pergunta onde fica aqui, sugerindo que, como o progenitor esteve dentro de suas cabeças, é justo que o favor seja retribuído. Lá fora, Maru pergunta a Kiev o que está acontecendo, e ela diz que o progenitor está tentando impedi-la, mas é tarde demais, pois ela pode ver dentro de sua mente. Na mente da criatura, Sskeer grita quando Kiev é esfaqueada por uma das videiras do progenitor, pois diz que a raiz deve ser protegida e a colheita será deles. Jurando que não vai perdê-la, Sskeer se move no mundo real e arranca seu braço de videira. Em Daivak, Avar liga para Starlight apressadamente, notando que algo aconteceu com o Drengir, que agora está gritando. Maru explica que Sskeer cortou sua ligação com as plantas. Avar pergunta se eles têm a localização do progenitor e Sskeer acredita que eles falharam. No entanto, Kiev diz que fala por si e pergunta o que ele acha de alguns arranhões dos espinhos em sua pulseira, em Aurabesh, a palavra Molita. Kiev diz que é incrível o que você pode encontrar ao vasculhar dentro do cérebro de um Drengir, observando que o problema com a telepatia é que ela corta nos dois sentidos. Procurando o nome nos arquivos Jedi, Maru diz a Avar que não há planeta chamado Molita na República Galáctica, mas os registros antigos mencionam um sistema com esse nome, que remonta aos dias da conjunção do pesadelo, nas profundezas da natureza selvagem. No espaço profundo, o grande progenitor está agora ao seu alcance, e com isso é o fim do capítulo de hoje. Se gostou do vídeo, deixe um like, e não se esqueça de se inscrever.